4, moleque. Eu já bebi champanhe, whisky, vodka, meu rapaz, em tudo que já bebi, vinho, conhaque, juro, a cerveja cuia mais. A cerveja tem um sabor que combina com sede e com calor. Mesmo com frio dá um golo, que seja em grupo ou solo. E quando tá cuia tocamba te fala, basta você dispor de ir, como diz o Nice Billy, mas o mangala, então bora bala, ninguém me fala, pode ser fino, hoje essa bala, rala. Manda ver, já tá fresca, pronto a mandar no peito. Manda ver, já tá fresca, pronto a mandar no peito. Manda ver, já tá fresca, pronto a mandar no peito. Manda ver, já tá fresca, pronto a mandar no peito. Manda ver, já tá fresca, pronto a mandar no peito. Manda ver, já tá fresca, pronto a mandar no peito. Eu tô mora bem, não quero discutir com ninguém. Eu não quero saber, a boca é minha, tô mora bebê. Qual é o teu problema, Madê? Tás a me olhar assim por quê? Qual é o teu problema, Madê? Te mandaram quê? Bebe muito, ama pouco. Ama pouco, bebe muito. Mas ama só pra quê? Pra depois só sofrer. Mas ama só pra quê? Pra depois só sofrer. Prefiro beber, prefiro beber. Essa história, cada pessoa na casa dele. É quem é? Some novo. Começa a bater porta. Eu ando te falar, quando estás a entrar, que tem que bater porta com maneira. Até bateu com maneira, irmão, é que foi atrasado, pá. Vai começar a faltar respeito, pá. O engenheiro, quando está a fabricar carro, não pode ter muito Você barulho. tá fabricando. Isso é quê? É o carro. Esse é caro. É aquela história que eu sonhei, que te falei que vou montar carro, estás a ver? Mas Falta o carro. um pneu. Mas um pneu? Mas carro é montado assim, esse azar que você tá me procurando. Você vai matar pessoas ou vai trazer desgraça nas pessoas, pá? Isso é quê? Quando você está a bater portão do outro, tem que bater com maneira. Eu bati com maneira, as mãos é que foram muito apressadas, pá. Deixa lá disso, pá. Senta aqui no meu carro. Tô caro. Isso azar. Eu não quero morrer sério. Isso trabalha? Isso você vai ver como... Padre, como é que se chama esse carro? Esse carro, o nome dele é Madini em Angola. Quê? Madini em Angola. Madini? Foi a Então esse não é nome do que? De vitamina? Você tá falando Madini em Angola? Foi fabricado aqui em Angola. Primeiro carro que está a ser fabricado aqui em Angola é esse carro. Mas você não montou outro carro? É mesmo esse carro que leva essas grandes... Leva... Esse carro vai andar. Você vai assustar quando vai andar. Mas vai andar como? Você tá faltando outro pneu? Só tá faltando um pneu. Estás a ver 2 pneus tá em frente, um pneu atrás. Falta comprar só um pneu, depois vai andar. Você não tem motor, como é que você já comprou pneu? Esse carro anda com espiritualidade. A espiritual como? Então quer dizer, você reza, depois o carro anda. Santa Maria foi no carção. Eu agora quero saber, mas esse carro assim, onde é que está o volante? Tá aqui. Esse é volante. A mudança dele tudo tá aqui. Essa aqui é caixa de meter dinheiro. Quando estou a fazer táxi, começo a meter dinheiro, moeda aqui. Mas esse carro assim, vai dizer, como é que você abastece esse carro? Esse carro não se abastece, só anda mesmo voando. Mas como é que o carro não se abastece? Se a pessoa bebe água, como é que o carro não se abastece? Você tá me ignorando hoje. Não estou te ignorando. Nesse carro também já não vai andar, que vai andar a pessoa espiritual. Estás a ver Noa da Bíblia? Conhece Noa da Bíblia? Próximo. Quando Deus lhe deu a ideia de fazer arca, quem acreditou? Acreditou que fez com o pau. Pois. E levaram com ele na água. Pois. Hoje a arca se tornou que peixinho. Não entraste no meu carro, você anda a gabar bué. Teu filho que está na Europa nunca te mandou nenhum carro. O quê? Eu vou lhe ligar, pode me trazer um carro muito... Me liga. Muito certificado. Você tá me... É inveja aí que você tá fazendo, inveja. Mas veja como. Viu outro montou Madini em Angola? Mas esse Madini em Angola. Primeira coisa, esse carro não tem pano de meter o carro a trabalhar. Onde é que se liga esse carro, afinal de contas? Esse carro se liga mesmo aqui. Volante dele, quando você tá... Ai, minhas febres, minhas colunas, meus aparelhos. Então,
Volante é assim, tu foge da mão. Então quando você está fazendo processo, então na hora de você vir cobrar, na hora de você meter trabalho. Olha, Caiente. Deixa eu começar Só te a avisa, dia que você vai me pedir boleia no caminho. Quem? Olha, Vou te pedir passar boleia? como não te conhece. Esse carro só vai sair daqui até na rua, também já variou. Agora não vai variar nada. Esse carro que está assim, O carro que está se montando é nova. nova assim, Vai. vale a pena morrer do que perder a vida subir nesse Você é carro. negro, não ajuda. Não é outros, negro, outros. não é negro. Esse carro não está Só querem desenvolvido. subir no carro dos brancos. Não, Esse carro que o negro fez, você não tá considerando. Esse carro nem consegue levar Esse uma carro, cebola. mesmo o trânsito, não vai te mandar parar. porque Vai não tem mandar parar matrícula. como se não tem porta-bagagem. Porta-bagagem está ali atrás. Ali atrás ele não tem cadeira verde. Ó, compadre, mas esse carro mesmo funciona. Esse carro tem que funcionar. Esse carro está a levar um mês para montar esse carro, não foi fácil. Vale a pena a pessoa se tornar feiticeiro, começar a viajar de vassoura. Assim Do tá que andar com isso. Assim tá falando, eu sou feiticeiro. Não estou falando feiticeiro, porque o carro do feiticeiro anda melhor do que tu. Esse aqui não é carro para andar com ele. Vou vender motor. Cuidado, não estraga meu carro. Não vou estragar teu carro, esse não tem porta, vou passar da outra. Não estraga meu carro. outra vez. Ai, ué, Aqui tem mecânico dentro do... assim você está reparando que Estou embaixo do motor. baixo do motor, isso é... Mas qual é o motor que está aí? Mas não tá me vendo que o mecânico quando repara carro, quando baixa assim tá onde? Às vezes não, às vezes também quando a pessoa vai na maternidade também fica assim, baixa assim. Assim tá me insultando. Eu tô indo na maternidade. Ah, então você está fazendo o que aí? Eu disse, tô embaixo do motor. Baixo do motor, esse que não tem motor, você está baixo do motor. Pergunta na pessoa que é mecânico, vai te explicar. Ai, ué. Olha, vale a pena ser feiticeiro do que andar com essa brincadeira. Você Você um dia já vai vender a bomba Você aqui? que vai me pedir boleia nesse carro, Caenche. Qual é carro? Jura mesmo. Esse não é carro, esse é esqueleto. Sabe o que é esqueleto? Quando você come peixe, não sai aquela espinha. Então é isso que você está montando aqui. Esse é esqueleto de pinho. Esse aqui mais que mini autocarro, esse carro. Mini que é? Mini autocarro. Então um pneu grande, um pneu pequeno, como é que esse carro fica? Em frente fica baixo. Em cima tem que ficar em cima tipo pato. Pato? Você não anda vendo aquela música? Esse não anda é- tipo pato. Anda tipo... Esse carro vai começar a andar tipo pato. Esse não é pato, esse é onça. Que você está montando é uma onça. O que te disse? Esse carro é montado com banheiro. Esse carro, quando você vai subir, dia que vai andar esse carro, quando você vai subir, quando vão me dar autorização, esse carro vai andar. Quem vai te dar Você vai ver autorização? mesmo. Quem que vai te dar Na autorização? curva mesmo. Caenche! Caê, pega! Caçumuna mesmo assim. Tá a montar carro. Essa é desgraça. Quem que disse uma pessoa que está a montar carro leva banheira? Esse é carro do feiticeiro. Eu vale a pena morrer do que perder a vida subindo numa brincadeira dessa. Eu vou falar que tem um amigo que está a montar um carro. Um carro leva a colher do pedreiro, leva o taloche. A escola Santa Maria, eu devia estar lá porque não pensa o Santa Maria. Você está me metendo já nervoso. Você conhece o diretor Isaac Veloso? Quem? Isaac Veloso. Isaac Veloso, ainda o nome dele é Fedo Vela. Félix Felipe. Félix. Félix e Felipe. Então o nome de Félix é nome Essa de... escola- é nome de ser humano. Essa escola está no Zango. Vai no Zango, pergunta onde que a avó Caçumuna estudou. Na escola Santa Maria. Você passou na escola, não entraste na escola. Você passou na escola. Você estiga, boia. Deixa lá disso, pá. Essa aqui é para construir, é que construiu esse carro. Só falta comprar mais um saco de cimento. Vou comprar bloco, vou vender muito bem. Você vai ver se esse carro vai andar. Mas o carro é preciso de conhecimento. Ah, espera aí. Esse microfone quer tocar. Espera aí. O microfone quer tocar. Você vai ver. Brincadeira desse carro. Alô, filho. Tá no estrangeiro, meu filho. O teu filho ligou? Deixa do quê? Alô, filho. Mano, vou ter... Cala a boca. Meu filho... Pois, pois. Estou aqui, estou na casa do meu amigo. Está a montar um carro. Fala, Caçumuna. Sim, pois, o avô Caçumuna, pois, está a montar um carro aqui. É, o carro, vê só, está rebocado e tudo. Eu até estou admirado, fico de burro, como é que esse meu está a montar esse carro. É, carro também leva gradeamento. Eu estou burro. Você até agora não me manda um carro. Por que então? Por que você não me manda um carro? Quê? Já mandaste um carro a semana passada? Não fala isso, meu Deus. Ai, Santa Maria, vou do Carção. Até o Caçumuna está a montar aqui um carro, eu também estou desconstrangido. Ele está a montar um carro, marca que... Compadre, espera aí. Marca que... Não vou falar mais. Oh, fala lá logo, Não pá. vou falar mais. Às vezes a marca que ele está Já me te mandando. falei, Madine Angola. Ah, ele fez um carro Mandini Angola. É, sim, pô, também... Sim. Até para meter no depósito, para meter o que é o combustível, é abrir com corta-unha. Pois, tá bom. Sabe, tubarona. Sim, manda tubarona. Se não tiver tubarão, manda tubarona. Menina é mais rápido. Chega mais facilmente. É o quê? Deixa eu começar a me reparar assim, pá. Pois, estava a falar com o Caçumuna. Pois,
Então manda aquele carro nos envia com ele. Eu estou precisando desse carro. O outro está montado e você mandou a semana passada, não chegou? Ah, pois. Sim, de facto. Pois. Fica bem. Saudades tua. Aí você não presta pra nada. Ele me mandou um carro chamado Tubarão. Mas como é que você chegaste aqui? Começaste a me rir porque estou montando carro. Afinal de contas, já combinaste com o teu filho para mandar o teu carro. Eu não mandei. Ele é que me ligou, que você não está entendendo daquela hora. Ele é que me ligou e me disse, vai mandar um carro chamado Tubarão. Eu disse, não, quero cachucho. Para mim, você está aqui comigo? Sai na minha casa, não quero mais te Vou ver. sair o quê? Sai na minha casa. Vou sair na tua casa. Eu disse, não Eu quero. venho te visitar. Não, isso não é visita que você vieste, é inveja que você vieste fazer aqui. Ai, santo Deus. Como você sabe que estou mantendo Nadine em Angola, então você chamaste teu filho aí para te mandar porcaria do carro. Não te mandei porcaria do carro. Esse carro não está em condições. Esse carro, quem é que te disse? Esse carro leva também colher de pedreiro. Esse carro... O filho me mandou uma mensagem. Me disse assim, olha, o que a avó Cassumuna está a fazer é só uma bomba tempestade. Eu também vou falar também no meu filho que está lá na Europa, lá na Bélgica. Fazer o quê? Para mandar outro carro. Qual é o carro que vão te mandar com ele? Está se achando porque o visto teu filho te mandou. Está fora do país. Meu filho, Didier Bernardo Mateus, 005, também está na Bélgica. Com a mulher dele, mamãe dela na sala. Ali, vai me mandar carro. Aí, onde ele está, pode falar. Eu disse, vai me mandar carro. Vão te mandar carro. O meu filho, outro, André Kalunga, está na Lunda Norte, ele vende diamante, vai me mandar carro. Tá me diamante. Você está confiando muito com diamante? Não, vamos só se separar. Assim você é inimigo porque isso é complicado. Complicado como? Mas esse carro que não vai... Carro que leva grade do cerveja, leva carro do gasosa, leva banheiro. No mínimo é abuso de confiança. Mas abuso de confiança como? Sai na minha casa. Então vamos tentar empurrar devagar. Sai na minha casa. Não pode devagar. Eu estou te ajudando. Eu disse sai na minha casa. Compadre, eu vou te ajudar. Vai embora. Eu vou te ajudar, compadre. Compadre, eu vou te... Sai aqui. Compadre, não faz isso. Compadre, não faz isso. Coutinho